Vai começar. Pronto? Olá, está começando mais um Clube do Livro. Meu nome é Heloísa, aí temos aqui a Alessandra, a Alisson Olá. e a Araci. Olá, gente! E o livro da vez foi indicação de Alessandra e ela vai falar um pouco sobre. Olá, pessoal! Mais uma vez a gente pôde, se encontrar. Demorou, acho que já tem um mês do último encontro, né? Demorou, mas aconteceu. A minha indicação foi 100 Anos de Solidão, um clássico do Gabriel Garcia Marques. Eu indiquei exatamente por isso, por ser um clássico da literatura latino-americana que a gente aqui não conhece, assim, eu nunca tinha lido, nem tinha ouvido falar. Então, foi por isso, assim, para a gente conhecer o livro, para a gente se inteirar da nossa cultura, que latino-americana não deixa de ser um pouco da gente também, né? Sim. Eu fiz algumas anotações aqui sobre a obra. Ela é considerada um clássico, vendeu muito, já foi traduzida em 35 idiomas, é uma das obras mais lidas e mais vendidas. O estilo dele é realismo fantástico, com romance histórico, é um livro diferentão. O autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 82 pelo conjunto da obra, não só por esse livro, mas pelo conjunto da obra. O autor, ele nasceu em 1927, então ele é de outros tempos, porque no livro tem umas coisinhas, né? Sim, que a gente fica... O livro foi lançado em 67, nossos pais eram crianças, pelo menos a minha mãe, né? Não sei se os pais de vocês já tinham nascido, mas a minha mãe era uma criança quando o livro foi lançado, então dá essa ideia de que é uma obra de outro tempo, já ser um portal, assim, além de ser mágico, né? Para ser um portal, assim, a gente entra lá. Algumas coisas sobre o autor que eu acho interessante, para a gente até entender como foi que ele se inspirou para escrever a obra, né? Ele morou com os avós na cidade de Aracataca, na Colômbia, até os 8 anos de idade. Segundo a internet, essa cidade, Aracataca, é que inspirou Macondo. Assim, o livro foi inspirado em histórias da infância dele. O avô dele era um veterano da Guerra Civil, da Guerra dos Mil Dias, que ele tem, no livro tem bastante coisa sobre a guerra, né? Aí é por causa da influência do avô dele, que contava muitas histórias e ele ficava fascinado. E a avó dele também inspirou a Úrsula, que é interessante também. O autor iniciou a obra, começou a escrever esse livro aos 37 anos. Isso é legal porque nunca é tarde para a gente começar a escrever uma obra. E é isso. Eu já dou a nota agora? Já. Sim. Já, né? A nota que eu dou para ele, eu fiquei oscilando entre é muito ruim, é muito bom. É muito bom. Mas eu achei muito bom, assim, porque ele preenche os requisitos que eu considero para o livro ser bom. Por exemplo, o livro prendeu minha atenção? Prendeu minha atenção, eu fiquei lendo. Eu demorei um pouquinho a começar por causa dos nomes, até por ser um contexto, um ambiente muito diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. E depois, aí outra coisa assim que eu vejo é quando o livro está acabando, eu já fico com saudade dos personagens, eu senti isso. Eu não fiquei com tanta saudade dos personagens, mas de saber que eu não ia mais acompanhar, que a família ia acabar, que a gente lendo o livro se sente como se fosse um ser divino, assim, que está vendo tudo o que aconteceu. Aí quando o livro estava para acabar, eu senti essa saudade, assim. O livro também me trouxe novos conhecimentos, assim, alguns fatos históricos que é citado no livro não por ser um fato histórico em si no livro, mas ele é inspirado em coisas que aconteceram. O livro também me trouxe reflexões sobre questões da vida, aquelas filosofadas de ser ou não ser. Então, quando o livro me traz esses requisitos, ele é um livro bom. Então, 5 estrelinhas para 100 Anos de Solidão. Bem pesado, né? O nome. 100 Anos de Solidão. Uhum. Poderia ser o infinito de solidão. Enquanto você vive a vida de solidão.
Gente, Pronto, acho que é isso, gente. o Minhas povo da minha considerações. casa atrás de mim. Peraí. Então, posso dar minha nota? Pode. Pode. Eu fiquei também nessa dificuldade de categorizar assim, ou o livro é muito bom ou é muito ruim, assim, eu não sei. Fiquei pensando, cara, é um livro tão famoso, todo mundo fala tão bem, vai que eu tô perdendo alguma coisa que eu não tô entendendo algum aspecto, mas por mais que tenham algumas dificuldades assim, até uma forma como autor ele é muito antigo assim, comparado com o que a gente está consumindo hoje de literatura, né? Eu vejo muito um comparativo com o que a gente leu em Six of Crows e também com o Martin lá do Game of Thrones. Porque a forma até que eles apresentam uma história assim, hoje já tem uma forma mais organizada. Não sei se seria melhor, ou pode ser até uma coisa mais comercial, mais facilitada para um público, né? Que ele divide por capítulos. Cara, se esse livro fosse assim, um capítulo da Úrsula, um capítulo do Arcádio, um capítulo que a história, quando você vai pegando gosto com o personagem, aí ficou pelo caminho, entra na história de outra pessoa e você fica, pô, e aí? Sim, é verdade. Cara, eu fiquei uma vida esperando um desfecho para Rebeca. Eu disse, cara, o que vai acontecer com a E eu Rebeca? para Ninguém fala da Amaranta. Rebeca. A Úrsula também, a Amaranta. E você fica. Aí daqui a pouco, do nada, o cara volta. É sim, aquele fulano, ó, morreu não sei como. Aí eu não sei dizer se isso é um mérito ou um demérito. Assim, para mim, dificultou um pouco, mas eu acho também muito engenhoso. Que a história ela vai seguindo, um vai puxando o outro. E eu fico nessa. O livro é muito bom, realmente é muito bom, ou ele é superestimado. Mas eu acho que ele seria um 4 para mim. Não daria um 5 não. Seria 4. Muito bem. Você, Vavá. Gente, a minha nota é 5. Eu gostei muito. Eu já tinha lido, já tinha começado a ler antes, eu não tinha gostado do livro. E, meu Deus, o livro é muito bom, gente. Eu fiquei muito feliz. E eu acho que, diferente de vocês, em nenhum momento eu tive dúvidas. Assim, eu comecei o livro sabendo que a primeira experiência não tinha sido boa, mas depois, quando a leitura começou a andar, eu não tive dúvidas de que eu realmente tinha gostado. E em muitos momentos eu até me pegava rindo de umas coisas que eu ficava. Meu Deus, por que eu tô rindo aqui dos causos de fantasma? Porque, apesar de parece besta, mas ao mesmo tempo você fala, é gostosinho, entendeu? Nossa, sério, eu gostei muito, muito, muito. Eu fiquei feliz, porque provavelmente se não tivesse sido uma indicação do clube, eu muito dificilmente ia ter a iniciativa de ler o livro de novo. Então, nossa, foi gratificante. Eu acho que foi a indicação assim que mais me impactou. Verdade. Alê, seu áudio tá fechado. Pronto, liguei. O Vavá terminou? Sim, aí agora a Araci vai falar. Bom, gente, minha nota para o livro vai ser 4,5. Não porque eu não tenha gostado do livro, pelo contrário, me surpreendeu. É uma história bastante profunda, que, como a Alessandra falou, leva a várias reflexões, né? Às vezes você é transportado para dentro do livro, se depara com aquelas cenas e você viaja tanto na leitura que fica assim, as cenas bem reais. As cenas, então, por esse motivo me cativou. Como ele também vai explorando a história da alquimia ao longo, não é, do Sim. desenrolar da cidade, e eu gostei muito mesmo dessa parte, além dos causos do dia a dia, né, da infância deles, os fantasmas, a história de Melquíades, certo? Deles ali na casa de Úrsula. Então, eu acho que a história me envolveu bastante e traz várias
essas reflexões do dia a dia. E por que o 4,5? Porque eu achei, como a Alisson disse, às vezes ele estava contando uma história e já pulava para outra, de outro personagem, aí você ficava um pouco perdido. Eu mesmo fiquei esperando o desfecho de Amaranta, quando ela preparou todo o velório. Eu sei que depois ela morre, não é? Mas assim, eu fiquei esperando e ele não concluiu e ficou uma coisinha aberta depois que ele voltou. E eu ansiosa mesmo para ver o que ia acontecer. Mas assim, depois ele fala, né, que ela morre e tudo, mas no momento todo mundo enviando as cartas para ela levar para os mortos. E aí eu fiquei esperando com muita ansiedade. Aí, né, tem umas partes que eu acho que, como a Alisson disse, falta o desenrolar no momento que você fica ansioso. Mas pode ser também que seja uma estratégia. Eu acho que é um estilo. É uma estratégia, eu acho. É uma estratégia contando uma história para você. Para lhe prender. Mas fora isso, minha gente, não vi assim algo assim que prejudique o livro mesmo. Achei super assim, como é que eu posso dizer, profunda as reflexões que você fica até pensando, menino, como é que vai se desenrolar esse tanto de personagem, essas histórias, e ele vai casando. Também achei bacana como ele envolve o circo nas histórias, né, que o circo chega na cidade e há todo um frenesi, todo um envolvimento da população. Então é isso, minha gente, o livro realmente é perfeito, gostei demais. Eu queria só acrescentar, falta quem falar? Não, todo mundo já falou, né? Sim. Só com relação ao estilo dele de contar, a Alisson tinha comentado comigo que ele tinha ficado incomodado, mas assim, eu não senti esse incômodo, não. Para mim foi fluindo. Eu também não senti. Eu não senti, não. Aí, lá na frente, que ele dá aquele sorriso, eu disse, é mesmo, tinha essa história aqui. Mas, assim, eu até um dos pontos negativos que eu vou colocar, mas tem essa sensação de que não aprofundou muito em alguns personagens, isso eu senti. Mas o estilo dele de contar foi indo, foi me levando. Não senti, não. E até que a Alessandra complementou aí, né, acrescentou, eu também achei muito profunda a realidade dura, né, como ele aborda a solidão, como os personagens têm que lidar com aquela realidade árida, de enfrentar, de conviver com a solidão de cada um mesmo, minha gente, eu achei muito profundo mesmo, muito profundo. Gostei, viu? Amei. Assim, como cada personagem trata a sua solidão, mesmo sem recorrer ao outro. É como se eles dissessem assim, não, essa é minha vida, essa é minha história, essa é a dureza de minha história, então eu tenho que conviver com ela até o final e ponto. Tá entendendo? Eu achei muito bonita essa abordagem dele. Eu acho também que é válido ressaltar a inteligência do autor de não ter se perdido nesse emaranhado de histórias. E principalmente com tantos personagens com os nomes tão parecidos, e muitas vezes iguais, né? Cara, é de uma inteligência imensa. E de conseguir fechar todas as histórias. Porque vocês estavam esperando desfechos que realmente acontecem. É diferente da gente ficar naquela coisa de, poxa, foi falando e terminou em lugar nenhum. E ele realmente foi muito inteligente. Diferente do livro do cachorrinho, né? Que ele fazia essa quebra. Mas, assim, ele fazia uma quebra e a gente estava muito envolvido querendo saber, quebrava e não retomava mais. O Gabriel, o autor, né? Ele vai envolvendo a gente vai indo. Quando vê, já está em outra história. Aí lá para o final, e aquele ponto, aquele lá, morreu. E muitas vezes ele antecipa também alguns fatos, né? O Coronel Aureliano morreu de velhice. A gente fica meio na expectativa. Só que aí tira um pouco a graça, que aí, quando ele estava na frente do pilotão de fuzilamento. Eu sabia que ele ia morrer, que eu já tinha lido ali que ele tinha morrido de velhice. Legal, achei muito legal. E eu acho que é esse estilo mesmo de contar a história. E uma coisa que eu não sei se é impressão minha, se vocês perceberam, apesar de todas as atrocidades, cenas violentas que acontecem no livro, o narrador, o autor, ele não emite julgamento, assim. Ele não gosta mais de um nem mais de outro.
Achei legal isso. Ele tá contando. E até diante das cenas que aconteciam mesmo, ele não traz julgamento, né? Que eles namoravam, tinha algumas cenas mais picantes, mas tudo bem, ele relatava de uma forma bem normal. É uma inteligência muito grande do autor. Cara, você escrever tanta coisa assim e não julgar, caramba, Trazer um julgamento, né? Até ele implícito, tá. mas foi bem tranquilo. Pois é. Pronto, agora a próxima rodada. Pontos positivos. Os pontos Tá fazendo positivos. nossa vinheta, né? É, fazer a É, vinheta. os carros batendo É. igual no Choque de Cultura. Então, vamos lá. Eu elenquei aqui alguns, mas conforme o encontro vai acontecendo, vai vindo outros, né? Mas eu vou colocar aqui. Eu vou concordar com tudo, tá? Um ponto muito positivo assim que eu achei do livro foi esse negócio do realismo fantástico. É uma coisa que eu acho interessante, essa mágica, essas coisas sem explicação. Faz parte da minha infância também, assim, meu avô contava histórias de fantasmas que apareciam, da filha do seu fulano, que ela virava mula sem cabeça, que o Saci ia aparecer, que se você entrasse na mata sem pedir permissão, você ia ser encantado. Então, assim, é como se eu tivesse voltado à infância com essas coisas fantásticas, né? Eu gostei dos ciganos chegando na cidade, trazendo novidades. Isso lembra muito, assim, quando eu já morei em cidade pequena, ou até um povoado, assim, chega alguém e você quer ver o que a pessoa trouxe de novo. E logo que eles traziam várias coisas, né? E veja que ele ficava esperando, eita, os ciganos estão chegando, tá trazendo coisa nova. Parece um circo, eu achei muito legal. E a gente sente essa felicidade. Eu gostei muito do primeiro José, acho que é José Arcádio o primeiro, né? José Arcádio Bueno, se eu não me engano. Bom dia. Ele Não, tinha não é Bueno, não? Bom dia, né? Bom José dia. Arcádio. É Bom Dia o primeiro? É. Ai, gente, é muita gente. É muita Bueno, gente. Acho que era na tua tradução, na tua O edição. casado com a Úrsula. É porque aí tá em espanhol. Ah! Tá certo, né? É o muita certo gente, em você não espanhol. sabe. É porque ele é o primeiro, aí o sobrenome da família é Buendia, que é toda a família. Pelo menos no livro tá Buendia. Aí depois vai só alterando. Então, achei muito legal. E ele se comportava tipo uma criança. Chegou o circo, ele ia. Gostei desse entusiasmo dele diante das novidades. Gostei também muito ainda nesse universo do elemento fantástico, a questão de você ficar conversando com fantasma. Meu avô tinha um negócio assim de dizer que o morto veio conversar com ele. Eu achei muito massa essa parte. Eu Todo também. mundo tinha fantasma, tinha meio que uma premonição assim na família, as pessoas antecipavam os fatos. É uma coisa muito de gente antiga, não é isso? É, sim. Achei muito legal. Aquele fantasma que morre, aquela pessoa que morre e o fantasma não queria ficar sozinho e fica rondando pela casa. É o que ele deu a facada, não foi? O primeiro. É porque eu faço nem valer, que é tanto nome. É muito nome, gente. Eu esqueci o nome desse, eu só mas lembro o primeiro dos fantasma personagens. Eu só lembro dos personagens quando vocês contextualizam. Sim. O mais legal desse fantasma que eu achei é que ele aparece no início do livro, eles brigam e ele é assassinado, né? Sim. E no final ele volta depois que o Melquíades morreu. Aí por que ele apareceu agora? Porque ninguém sabia onde era Macondo no mundo dos mortos. Eu achei isso tão legal, cara. Precisa alguém morrer pra dizer onde era a cidade. Eu achei isso... Cara, eu nunca pensei num negócio desse. Isso aqui é bagunçado, tem regra também. É porque a gente acha que no mundo dos mortos, pô, eles sabem de tudo, eles veem tudo. E parece que não, né? Pelo menos não em Macondo estava fora do mapa. Eu gostei também, assim, vou mencionar só alguns. A praga da insônia, achei interessante esse negócio. Nossa, sim. Né? E a chuva por 4 anos direto, como se ela fosse apodrecendo a cidade para esperar o fim. A gente já sente que é como se a cidade estivesse ficando podre e acabando. Eu então, gosto... esse elemento fantástico. Amei.
da chuva, eu acho engraçado que eles começam a deixar tudo para fazer depois que estiar. Aí tudo que vai fazer, não, depois que estiar. Isso é legal. Outro ponto positivo também, isso é só um ponto, tá, gente? Outro ponto são as referências históricas que tem no livro. A Guerra dos Mil Dias, achei interessante, foi uma guerra real que o avô dele participou, né? E eu imagino que o autor devia ouvir um monte de história de guerra. Eu não li muito sobre a guerra, não, mas tinha esse negócio do Partido Liberal, do Partido Conservador. E no livro, assim, parece tão sem sentido, né, essa guerra, porque é um pessoal no meio do nada e, eu sou liberal, eu sou conservador e acontece tanta coisa. Enfim, mas aí, pelo livro, eu fiquei conhecendo essa guerra. E também o massacre dos trabalhadores bananeiros, que foi em Ciénaga, na Colômbia. Achei isso tão bizarro, tão assustador, mas realmente aconteceu. É um fato real, né? E essa história do governo contar uma historinha para as pessoas depois, não, isso não aconteceu, não. Aí a gente pensa que esse povo antigo, sem internet, sem conhecimento, só burro. Mas hoje acontece, né? Até comentei com a Alisson, tem gente achando aí que a Terra é plana. Também tem uma característica da sociedade de ser enganada. Aí eu também tenho os personagens que eu achei muito interessante. Eu gostei do primeiro, José Arcádio. Eu gostei muito do Aureliano II. Eu acho que ele foi um dos bons dias assim que foi mais feliz. Eu gostei do Aureliano Babilônia. Ele meio, para mim, ele representa um equilíbrio entre as forças que estão no, que a Úrsula até faz esse apontamento, né? Um mais extrovertido e um mais introspectivo, que os aurelianos são os mais introvertidos. E ela diz que a família se divide nesses dois, né? E eu acho que o Aureliano Babilônia ele é meio que o equilíbrio entre as duas forças. Eu consultando a árvore genealógica. É o gêmeo, tem o José. Sim, o gêmeo. É o que tocava sanfona. O que tocava sanfona. E casou com a Fernanda e com a Petra Costa. Eu gostei muito da Preta Cotes, gostei muito dela. Gostei da Amaranta Úrsula, da Rebeca, da Mimi. Eu gostei muito, assim. Tem uns personagens, tipo a Fernanda, que mas... eu também, eu não gostei muito de Fernanda. Gente, eu fiquei impressionada com a Remédios, a Bela. Sim. Foi legal essa história, ela entra dentro do elemento fantástico, né? Sim, porque do realismo fantástico, né? Que a beleza, ela é tão bonita. Ela é muito bonita, é bonita de um jeito sobrenatural. Sim. Que chega a ser maligno, né? Interessante isso, né? Sim, sabe o que isso parece? O quê? Aquela coisa do rei Midas, que ele tem o dom de transformar tudo que ele toca em ouro. Aí você pensa, poxa, isso é uma bênção, né? Só que é uma maldição, que ele não consegue fazer mais nada. E é o caso dela, que ela é tão bonita que até para ir na missa ela tinha que ir com o véu, não é? Eu acho que eu chamo uma novela da Globo, que chama a menina que tinha que envendada. Tinha. Era até da Isis Valverde. Agora eu não sei porquê, né? Sim. Eu sei que ela usava véu. Olha aí, pessoal, bebendo nas fontes. E foi ela que o cara subiu no telhado? Foi. Mas teve dois subindo no telhado, né? Foi. Esse banheiro. Maurício Babilônia e tem a Remédios, a Bela também. E é interessante que a beleza não é da família dos Buendias, né? Sempre eles falam que a beleza foi herdada da mãe, que era Santa Sofia de la Piedade. De La Piedade. Que era a mãe, né? Sofia de la Piedade. Pois eu ia falar uma coisa e esqueci, mas deixa eu só concluir agora. O outro ponto positivo foi as sensações assim, que o livro trouxe. Eu me senti teletransportada para aquele mundo. Tipo, chegava à noite, eu ia ler. É como se eu viajasse para aquela ambientação do livro. Achei muito legal. A ambientação é bem feita, né? Você imagina a cidade, você imagina as casas, você imagina as pessoas. Eu também tive a sensação, que eu já até comentei no início, de ser um ser divino que consegue ver tudo de todo mundo, assim, saber o que vai acontecer,
saber do destino dos personagens antes de acontecer. Achei bem legal. Eu gostei muito dessa... Como ele colocou a dualidade da família. Eu já mencionei também. Eita, gente. Eu vi um comentário de um cara falando que já foi a Macondo várias vezes, e aí falou as idades. Gente, eu já fui a Macondo 2 vezes. Uma vez aos 15 e agora de novo aos 19. E vou querer ler de novo pra... Nossa, é muito bom. Mas é uma viagem imaginativa ou é a Macondo? É a leitura. A leitura. Ah, tá. E tem um museu na cidade de Aracataca, que os habitantes queriam até mudar o nome para Macondo, foi a cidade onde ele cresceu. E, depois que terminou o livro, eu até sonhei com o desfecho do livro. E eu fiquei... Quando a gente acompanha com a genealogia, a gente acaba tendo uns spoilers, né? Sabe que já está perto de acabar. Aí, no final, eu tive a sensação que... Foi um sonho, na verdade. Que eu via, tipo, um princípio que era junto, uma força junta, assim, uma energia, que ela encarnou e foi se dividindo, e da ideia de círculo, né? E no final fechou. Desde o nascimento já estava condenada a acabar. Fiquei com essa sensação, assim, era o destino, aquelas coisas iam acontecer. E eu fiquei refletindo, será que nossa vida é assim também? Se a gente tem a sensação, foi até uma discussão com a Alice, a gente tem a sensação que pode mudar nosso destino, mas será que já não está tudo, acontecendo, já vai ser assim mesmo, não tem muito que a gente possa fazer. Fiquei com essa sensação. E cada pessoa vive a vida dentro de um desses modos. O que tiver que acontecer vai ser, tá na mão de Deus e sigo. E tem gente que fica querendo mudar. Não, qual será a melhor atitude que eu devo tomar? Eu acho que eu sou dessas, né? Fica tentando controlar para ver se muda. Mas o livro mostra que não tem, ó. Colocaram um menino, esqueci o nome, do que ia ser papa. José Arcádio. Não é muito difícil saber o nome do povo desse livro, né? Ou é José Arcádio, ou é Aureliano. Eu queria falar o nome certo. É José Arcádio, né? É José Arcádio. Pior que não é nem segundo nem nada, só é José Arcádio mesmo. Então, quando ele nasceu, a família traçou todo um destino. Esse aqui vai ser papa, ele vai estudar onde. Mas tinha um negócio dentro dele que ele não ia ser aquilo. E ele né? É essa sensação, assim, a gente acha que pode controlar nosso destino, mas não. Ninguém pode controlar, a gente não pode controlar os nossos familiares e nem o nosso próprio. Achei interessante essa reflexão. Pronto, acabou meus pontos positivos. Muito bem. Sobrou algum? Sobrou, quero ver o de vocês. Eu achei, assim, um ponto que me marcou nessa história é essa questão do realismo fantástico. Só falando de outro ponto de vista, é porque a gente está tão, sei lá, tão preso numa realidade que é contada ainda mais hoje para gente que tem internet, celular, qualquer mistério que poderia ser discutido de alguma forma, a gente já pesquisa ali no Google tudo e já tem imagem, já tem... E, assim, eu acho que até para quem... deve ser muito difícil para uma pessoa que nasceu muito recentemente entrar nessa discussão de um livro como esse, porque, querendo ou não, a gente ainda viveu um pouco desse realismo fantástico. Sim. Nas férias agora, até comentei com a Valesca, que a gente estava conversando e Tievani falando que Zé de Tia, ele tinha tipo o poder do Harry Potter de sumir. Eu disse, cara, assim, é uma pessoa, assim, eu não acredito que Tievani vai mentir. É uma pessoa que está ali e diz é uma que coisa tinha muito real. Duas pessoas na jardineira que tinham o poder de se teletransportar. Caramba! Não, mas ela falou um nome, era o poder de... Ela falou lá um nomezinho. É quase um se encantar. Você estava olhando para ele, ele fazia alguma coisa e você não conseguia mais distinguir ele no horizonte, assim. E ele estava lá, só que você não conseguia mais ver. Sim. E a história lá do cara da cobra, que vovó disse que tinha um homem ali que morava por perto do Coripós. Qualquer pessoa que tivesse picado de cobra, ele cuspia na boca da pessoa e a pessoa ficava boa.
Aí assim, cara, isso é muito... Essa foi seu pai que contou, né? Do cuspe? Sim. Sim, sim. Aí, só que eu acho legal também que ele joga essa coisa fantástica, e essa coisa fantástica está ali lado a lado, por exemplo, com empresa norte-americana que está explorando banana. Aí você vê que são dois mundos ali que estão em choque literal. Tem toda uma problemática, e o que eu acho interessante, que é até uma resposta que o Érico Veríssimo também fez com o incidente em Antares. Você tem uma ditadura, você tem um regime de opressão, e acontece uma coisa tão fantástica que as pessoas falam dos mortos que foram para a praça e não problematizam a questão da ditadura. E o que foi que aconteceu? Uma empresa vai para a cidade, mata um monte de gente, faz um monte de absurdos, e todo mundo só lembra da chuva. Assim. E tanto que as pessoas falam, acho que é o Arcádio, José Arcádio II, ele morre falando, não se esqueçam das 3.000 pessoas que morreram, Sim. que é uma coisa tão absurda que simplesmente sumiu. Ninguém vai falar dessa questão aí do fantástico, né, do sobrenatural. E é tão interessante que a gente fica pensando como se, será que foi proposital, assim, existiu realmente essa chuva? Porque tá sem som. Realmente, realmente. Eu não tinha pensado nisso. Porque no incidente Antares, quando a gente fica ali lendo depois e no final o pessoal fica, mas os mortos foram para a praça? E assim, cara, foi ontem, todo mundo. Aí fica, foi, não foi, foi, não foi. Tem outro livro também que toca nesse ponto, que é o Tambores Silenciosos, do Josué Guimarães. É muito parecido e é também sobre a ditadura, só que a ditadura do Getúlio Vargas. E na época, no livro, acontece tipo, começa a aparecer um monte de pena. Eu acho que é pena. Não sei se nas casas começa a aparecer um monte de pena, só que do mesmo momento está acontecendo uma ditadura. Cara, é muito louco que é muito o Brasil de hoje, assim. A gente está vivendo, assim, uma pandemia horrorosa, tem uma crise política, só que a gente está discutindo o quê? Sei lá, Terra ivermectina plana. funciona ou não? Cloroquina O Vacina. mínimo. O mínimo. não. Vacina. E ainda isso, vamos dizer assim, que tem a ver com a pandemia. A gente está discutindo a volta de um comunismo que nunca houve, que nunca O fantasma comunista. Está comentando o BBB. Tá com ódio pôs. da Carol Conká. Aí é bem, eu achei muito interessante essa capacidade de surgir uma coisa que vai transformar as pessoas assim, olha, isso não é isso, assim, é um... E nesse ponto entra muito uma questão que é bem da América Latina, que é um ambiente de exploração, Sim. que é uma coisa muito política. Porque você pega aí essa história dessa companhia que vem para a América Latina, o pessoal vem, mas ele não se integra no grupo. Não sei se vocês lembram que eles falam do galinheiro, que era a cidade dos americanos, que era toda cercadinha. E o que eles traziam de desenvolvimento para a cidade? Era nada. Eles pegavam as pessoas que trabalhavam com coletores de banana. O lucro, o gerente, a pessoa que realmente ia fazer alguma coisa que, vamos dizer, ia ter um capital político, intelectual, um capital realmente econômico, essa pessoa era um americano. E tanto que eu acho que a cidade ela foi condenada quando essa empresa foi embora. Porque a empresa estava lá, tudo certo, bacana. Ah, vocês vão ficar enchendo o saco, vão fazer revolução? Eles foram embora. E aí a cidade vai viver de que agora? Ali a cidade acabou. Aí vem essa chuva, que ela pode ser metafórica, pode ser um símbolo de que é tão complexa a chuva que a chuva ela só tem metáforas boas, né? Assim, a chuva é bênção de Deus, é o céu entrando em É contato porque com a a terra. gente vem de um lugar que a chuva realmente é uma coisa muito escassa. Então, para mim, ler que eles estavam esperando estiar era tipo, cara, eles estão esperando estiar, a gente está esperando chover. Pois é. Só que ali é Aqui meio que só um tem dilúvio, né? muita É chuva um novamente. dilúvio. E é uma punição divina. Sim, na teoria é uma punição divina.
E imagina quem é esse Deus? É uma empresa de banana, assim, é muito surreal isso. Você está sendo punido porque você lutou pelos seus direitos. Isso é muito, muito, muito bacana você refletir sobre isso. E até pensando agora, 4 anos tem meio com uma metáfora desses 40, quanto tempo foi o dilúvio? 40 dias, né, de chuva. Sim. E para mim fica bem claro isso. E uma coisa que me marcou foi que o pessoal foi embora. Esses americanos, eles foram embora e eles deixaram até um cachorro preso. Eu não sei quem é que entra nessa gaiola e vai dentro de uma casa e tá lá o cachorro morto, estava preso na coleira ainda e tem um telefone tocando. E era alguém dos Estados Unidos perguntando o que é que estava acontecendo lá na cidade. Eu acho que foi até o Aureliano Babilônia, que ele fala em inglês com a pessoa. Mas eu lembro da cena. Foi ele. Que ele foi, como ele viveu enclausurado, ele só sabia das histórias, não sabia o que estava acontecendo, né? E ele fala inglês com a pessoa, ele explica, olha, o pessoal já foi embora, acabou tudo aqui. E eu achei muito bom esse jogo de uma realidade bem cruel, uma realidade de exploração, e como realmente a América Latina é expropriada de tudo, assim. Não é esse desenvolvimento que vem como eles fazem com o Japão, com a Alemanha. Eles entram no país, eles transformam as instituições, eles têm interesse que o negócio vá um pouco mais para frente, como aconteceu com a Coreia do Sul também. E aqui não. Eles vêm, montam uma coisinha, ninguém se junta com ninguém, não deu certo, foi embora. Aqui no Brasil tem o exemplo da Fordlândia, aqui no Pará, que é um empreendimento desse. E o pessoal, ó, não dá certo, não quero. Como se a gente não fosse digno de se desenvolver, sei lá. É que é E aí, sempre. Pode falar. Esse ponto que você falou vai de encontro que eu tinha dito que o autor não faz julgamentos, né? Mas a crítica está na própria história, né? Ele conta o que aconteceu e tá aí a reflexão, né? É. É interessante. Não precisou atacar, não precisou falar nada diretamente. A história em si já demonstra que... Ele conta a história e te deixa julgar por si só, né? Mas é interessante que na literatura, na escrita, né? Não tem um ponto neutro. Quando você se posiciona, quando você coloca lá um sujeito tal, até a forma como você constrói a frase, você está ali dizendo, você está colocando seu ponto de vista, você está colocando o que está em jogo ali na... E ele é bem claro nessa forma como ele explica, como ele se refere aos estrangeiros, como é colocado ali. E é até uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, quando ele fala dos índios, quando ele fala, ele entra mesmo assim, ele era daquela região, ele mostra mesmo como as pessoas se relacionavam com esse universo, como tinha como era a relação com esse povo todo, com o americano, com o cigano que vinha, a Úrsula, como se ela se referia a esse pessoal, é bem... E assim, pode ser até close errado, eu não considero close errado, é só uma fidelidade histórica, não tinha como naquela época uma mulher surgir do nada que eu sou feminista, não sei o que, assim, não cabe, né? Ai. E aí? Por isso que eu fiz questão de dizer o ano que o livro foi lançado, quando o autor nasceu, porque é muito importante contextualizar que tem coisas que chocam a nossa sociedade de hoje, né? Não que não tenha mais isso, mas que as pessoas agora se escandalizam mais. A Úrsula é uma mulher muito forte e eu não achei que ela ia ter a força que ela teve depois que o José Arcádio morreu, sabe? Ela realmente mandava na casa, organizava as coisas. Quando ele estava lá amarrado na árvore, ela continuou organizando tudo. Gente, eu fiquei chocada e é um livro antigo. Sim, sim, e até os meninos falaram, né? Cada um abordou aí um ponto positivo, e justamente eu ia falar dela, porque assim, você vê Úrsula como uma personagem forte, bastante forte. Eu até coloquei brincando lá, né, no WhatsApp, lá no grupo, dizendo, não, a cena, a que eu mais gostei foi a moça do circo, mas assim, tirando uma brincadeira,
porque eu acho que nenhuma das mulheres do enredo, a história, se compara com a de Úrsula, porque ela tinha os pés no chão, né? Aquela Sim. sanidade de dizer, rapaz, a gente tem que organizar, tem que colocar tudo para frente, e ela se manteve, vamos dizer assim, intacta, né? A sanidade até o fim. Então, dos pontos positivos do livro, eu achei assim a história dela bastante forte, como é que eu posso dizer, de uma força, porque quando tudo desandava, ela não tinha nem alternativa. Eita, eu vou esmorecer, vou ficar de um jeito ou de outro. Não, ela continuou. Aí, como, além desse ponto positivo, né, da sua personagem, como a trajetória dela do livro, também os causos, como diz Alisson, minha gente, me chamou muita atenção, porque, assim, na nossa infância, sempre a gente ouviu, né, dizer, ó, tal fantasma, principalmente da pesadela também, que vinha buscar a botija de ouro. Até essa semana, meus alunos estavam falando na sala de ouro, na sala de aula, e disse, professora, a senhora já ouviu falar do fantasma que vem buscar as moedas de ouro e tudo? Eu achei interessante, porque nessa geração, né, ele não teve tanto contato com essas histórias. Eu achei bem interessante eles procurarem abordarem a história de alguma forma na sala de aula. E além dessa parte também dos causos do dia a dia, dos fantasmas, também a questão da alquimia, que eu acho que ali foi o nascimento também, né? Não o nascimento em si, que a alquimia já tinha sido trabalhada em outros momentos, mas como ele vai desenrolando ali de uma maneira bem rudimentar também, ele ia procurando esse estudo dos materiais lá que eles dissolviam no laboratório lá, bem rudimentar, né? De uma forma bem rudimentar, achei bem interessante. Acho que são esses os pontos, e como eu já falei, da solidão, da dureza da vida, e eu acho que, querendo ou não, a família toda, apesar de ter tido várias gerações, sempre o ciclo se repetia. Sim, sim, Uma nossa, sim. repetição nas ações, acho que até nas loucuras, nos desvaneios deles também tinha uma certa repetição. É tanto que é um dos filhos do José Arcádio, do primeiro, e aí depois alguém demonstra o mesmo interesse pela alquimia, e aí você vai vendo essa herança. Cara, eu nem falei dos meus pontos positivos, mas eu me meti nos pontos positivos de todo mundo. Sim, sim. Sim, e relembrando o que a Alessandra falou, é Prudêncio o que ele matou. O fantasma. O fantasma. Ai. Eu queria ter um Prudêncio para ficar conversando. Não quero não. Enfim, aí voltando. Depois vou ter nem castanheira para me amarrar. Minha gente, e por que vocês acham que ele reaparecia? O que é que vocês acham assim? Eu acho que foi exatamente por conta dessa história dele morrer e não querer ficar sozinho. E aí ele ficou lá rondando pela casa para não ficar na solidão do livro. Você é muito boazinha, para mim é a culpa. Eu acho que para mim também. Já atormentou ele. Ele não queria ter matado o cara, mas ele... Cara, falando merda, tanto que ele foi embora, né? A Valesca já falou os pontos positivos? Não, eu quero falar uns negócios. Então... No final, eu quero falar mais um negocinho também, rapidinho. Mas fala, Valesca, fala. De repente, eu gostei muito dos causos. Aquela história do rabinho, da criança nascer com rabinho, e eles estarem com medo de ter um filho, porque ia nascer com rabinho, e lá no final do livro a criança nasce com rabinho. Mano, pra mim foi tudo. A visão dos fantasmas que a gente já falou. E, cara, a chuva de flores. Não lembro. É como se... Não é que é uma chuva de flor, não sei se é um vento, só sei que é um monte de flor, muita, muita, muita flor. É de um jeito surreal, que teve a chuva normal e teve essa aparição dessas flores, e a história mesmo de Remédio Isabela, de ela ser tão bonita que era... Sim, eu ia colocar chegava também. a ser uma maldição. No final, eu não tinha entendido o final dela. A só me falou que ela foi arrebatada. Eu não tinha entendido. O que aconteceu com essa mulher aqui? Vocês entenderam? Não. Não.
Ela não foi Minha levada gente, aos céus? Explica aí, Alisson. quando eu acho que estavam do lado de fora e elas estavam com os lençóis lá, riquíssimos da Fernanda, e a Remédios, ela tá, acho que ela, não sei como, um lençol pega ela e vai para o céu. E ela some. E tanto que depois Fernanda fica orando para Deus mandar o lençol de volta. O Olha, pra lençol, né? Nem ela, é os lençol, a lençóis. menina não, pode sumir aí. Aquela minha Uau! herança, meu lençol. Ai, Remédio Isabela também é aquela que dá trabalho, né? Que tem um comportamento diferente, infantil, E é ela é ela? pelada. É, Sim, é. Ela não ela tem é maldade, não tem. É. e teve essa chuva aí que Valesca falou, e lembram das borboletas amarelas que eles diziam que era um Sim, mau presságio? Também sim. achei bem interessante. Outra E As coisa que eu borboletas não serve sei. como um símbolo do amor, né? Era dos dois, da Meme com... Maurício Esqueci. Babilônia. Maurício Babilônia. Mas eu interpretava de outra forma. Eu achava como se fosse esse símbolo da mulher tentando se libertar da mãe castradora, que a mãe não queria que ela fizesse nada. E a borboleta é tão frágil, tão. E ficava aquela borboleta indo em todo canto, só que era assim. Era uma coisa que estava tão gritante ali, todo mundo fingindo que não via, e estava ali acontecendo na frente de todo mundo, e a Fernanda pescou, né? Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. E ela descobre que eles estavam se encontrando no banheiro. E aí, vovó, de coisa? E a última coisa é o que a Aracy já falou, que é meio que uma história cíclica e as coisas ficam se repetindo com os outros personagens. É meio que um tá herdando a história do outro. É o herdando o destino. O E, destino. nesse sentido aí, eu queria compartilhar uma citação aqui de um livro Muito bem. que fala Compartilhe. justamente sobre isso. Os terapeutas montam, às vezes, um genograma que representa uma árvore genealógica emocional. A história da família, prolongada por várias gerações, revela temas que se repetem. Embora as predisposições genéticas desempenhem um papel fundamental, está claro que as famílias transmitem sua maneira de ver a vida de geração em geração. A lente passa dos pais para os filhos e, a partir dessa perspectiva refratada, as escolhas e as consequências se repetem. E, do mesmo modo como vemos algum aspecto do mundo através de qualquer lente especificada, também deixaremos escapar outros. Eu Que fiquei muito. legal. E antes de Alice iniciar, eu já ia perguntar se as histórias se repetem nas famílias. Se repetem, né? E é Isso. aquilo. A gente tem como fugir desse destino? A Não, gente tá... Não tem Será? como. mas o pior, eu acho que, É por exemplo, destino ou é predestinação? esse caso aí, eles, por exemplo, como a gente está de fora, a gente percebe qual é, vamos dizer assim, o problema da família. Você sabe, olha, existe esse problema do cara ser introvertido, do cara ser sonhador, tem um cara que é o fanfarrão lá, que quer gastar, que quer. Só que eu não sei quem era meu avô. Meu bisavô, menos ainda. A gente não tem uma Úrsula para. Úrsula era a pessoa que conseguia ver tudo, né? Da família. O pai de Painho era bem, disse que ele gostava muito de festa. Assim, né, na casa dele. Disse que ele fazia dias e mais dias de festa. Agora era bom a gente fazer que nem Alisson, traçar, né, para gente saber se o ciclo está se Ah, não tem repetindo. como. Não, isso que eu tô falando. É, A gente não tem o, um local para pesquisar. Eu achei muito legal no Game of Thrones, que tem os Reis do Norte, que eles têm uma caverna e lá existe um corredor com todos os reis da família. E isso é um corredor imenso e as crianças vão lá com o pai e o pai vai explicando, olha, esse aqui é o rei tal, não sei o quê, e conta um pouquinho da vida do cara. E conta o outro e as crianças já vão conhecendo quem são as pessoas. E eu achei isso de uma profundidade tão legal que, por exemplo, sei lá, daqui a 4 gerações
aparece uma pessoa com a mesma característica da outra, o pessoal já sabe, olha, esse daí parece com fulano de É tal. muito legal isso, né? Que a Sim. gente deve parecer um avô, um bisavô, um tio. Não pode estar só repetindo os padrões. E assim, Úrsula, ela percebia isso, ela conseguia observar os filhos e ver como é cada um, ela já via a perdição da família. E assim, a impressão que eu tive foi que, com os casamentos, ela achava que poderia ir aprimorando esse gene da família. Ela gostou muito da Remédios, tinha até um altarzinho assim, para uma foto da Remédios. Ela gostou da outra que cuidou dela, até ela sempre falava que herdaram a beleza da mãe, da Santa Sofia. Então, eu acho que ela via nos casamentos uma forma de melhorar a genética da família. Acho que por isso que ela ficou muito revoltada com a Rebeca, que casou com o José Arcádio. Poxa, mas aí no final ela reconheceu que a Rebeca estava certa. Ela não queria relacionamentos endogâmicos. Que ela já tinha medo do rabinho de porco, que ela considerava a Rebeca filha dela, apesar de ser, né? Mas vai que fosse parente, que era parente, né? E esse rabinho de porco, vocês acham que era o quê? Amiga, mutação genética mesmo. Só que aí eles não eram... Tecnicamente, é os genes recessivos que, quando casam muito próximo, a probabilidade... sanguíneo, né? Isso. No Brasil, isso já não corre muito risco, né? Porque é tão misturado, acho que isso é mais válido para países mais puros, entre muitas aspas. Eita, agora eu fiquei pensando que eu tenho a impressão que Santa Maria todo mundo é parente, gente. Eu também. Inclusive, eu tava tentando transferir meu título para cá, e aí lá nas regras para você ser mesário voluntário, tinha que você não pode você não pode ser parente próximo de nenhum candidato e tal. Eu falei, gente, Santa Maria, isso aqui nunca ia rolar. Nunca, todo mundo parente. Todo mundo se conhece. Todo mundo mesmo. Ei, será que é a nova Antônia da família? Será que é Valesca? Por quê? Tem uma Antônia. Tem uma Antônia. Tem uma Iracizona por aí. E olha que essa a gente conhece, né? E olha que eu tenho o nome da minha outra avó. E nesse sentido aí da citação, eu acho interessante que tem uma abordagem de interpretação de histórias que eles tentam mostrar que, quando tem esse grupo de pessoas, muitas vezes está representando uma pessoa só. E não seria a história de pessoas individuais, seria a história de um indivíduo, que nesse caso é a estirpe dos Buendia, né? E fica claro quando ele coloca esse jogo de tipos, de comportamentos que se repetem, entrando nessa linha psicológica que eu mostrei a citação. Existe aquele problema do inconsciente, que ele é inconsciente, eu não reconheço. Só que ele quer se aparecer, ele quer se mostrar, e ele aparece nessa forma de projeção. Como eu não reconheço, não está na minha mente, eu não tenho consciência do que está acontecendo, ele começa a se espelhar nas coisas que eu estou convivendo. Aquele coleguinha que você tem ódio, tem uma projeção sua ali, uma coisa que você não aceita, por isso você tem ódio dele. E no livro, eu acho isso muito legal, como a Alessandra falou, é como se fosse essa coisa única, e que, para ela se reconhecer, ela vai se dividindo e vai mostrando os aspectos conflitantes ali, ó. Tem o Aureliano aí, ó, preste atenção nesse seu aspecto. Tem o José Arcádio, e fica essa luta entre esses aspectos, que no final é uma coisa só que ela se divide para que ela possa ter consciência do que ela é. Né? Legal. Eu queria acrescentar uma coisa naquela fala do Alisson, quando ele falou da Companhia Bananeira, né? Que no livro fica bem claro para a gente que os únicos que têm interesse em evoluir, né, em fazer a cidade crescer, a cidade de Marcondes, são os buendias mesmo. Quem leva o trem é um dos gêmeos, né? Um financia e o outro leva o trem. Esse é um barco. Mas, assim, tudo que eles faziam, quando o José Arcádio via o negócio do gelo, ele, eita, dá para fazer isso, já pensava em fazer a cidade crescer, né? Mas o pessoal de fora não,
esse efeito gafanhoto, só vinha, consumia tudo e ia embora, deixava a cidade em ruínas. E achei legal. Sobre essa história do gelo, eu até brinquei com a Alisson falando que o José Arcádio ele queria morar num iglu, de tanto que ele queria o gelo. E engraçado, desse conflito de épocas mesmo, é que é umas tecnologias que a gente não considera tecnologia mais, sabe? Não é inovador, mas para eles é muito novo, é uma novidade, de verdade. Mas deve Engraçado. ser muito legal, né? Eu morei numa época, num sítio do meu avô, que não tinha energia elétrica. Então, essas coisas diferentes que funcionam sozinha, é bem interessante. Gelo num lugar, numa época que não tinha geladeira, que você não tem geladeira, é muito legal, cara, esse negócio. E o autor, ele não contextualiza o tempo, né, que os personagens vivem. Então, a gente imagina que é um tempo bem antigo, assim. Sim. Bacana. E aí, algum ponto negativo? Vocês observaram? Ou algo que chamou a atenção? Calma, vamos para a vinheta. Pontos negativos. Aí o carro batendo no outro. Fica aí na imaginação de quem tá assistindo. Imaginem aí um carro. E a nossa vinheta a gente pode imitar o Bottas. Quem é Bottas? Você não assiste? Você não conhece o Bottas? Tá fora do... Não sei quem Lamentável, Valesca. Tá aí discutindo Gabriel Garcia Marques, não conhece Dora. Dora. E é colombiana Dora? também. Dora Ei, Aventureira. Valesca, aqui minha tela, você tá mudando de cor, gente, você tá virando um avatar. Eu tava entendendo Bottas. Quem é Bottas? O macaco da Dora. Ah, eu conheço. Não lembrava que o nome dele era Bottas, não. Que é engraçado. Criar a vinheta. Ela fala alguma coisa. Nós temos que ir não sei pra onde. Aí ele. Ah, Olha, bota, não sei o que. Ele, só que não é de zoeira, né? Pontos negativos. Bom, gente, eu tenho dois, assim, que eu já até comentei aqui. Eu acho que o autor escreveu o livro apressado, tem essa sensação. E pesquisando na internet, realmente ele escreveu muito rápido. Quando ele escreveu a história, foi tipo, são coisas que contam, a gente sabe se é verdade, né? E depois a pessoa vai recontando a história, que ela vai criando outros significados. Ele estava dirigindo de férias para Acapulco, ele teve uma visão, uma intuição da primeira frase do livro, e ele recebeu a história toda de uma vez. Aí ele quis voltar para casa, aí tem gente que conta que ele foi de férias, tem gente que conta que na hora ele voltou e já começou a escrever o livro, mas ele escreveu o livro em 2 anos, assim, que é um livro muito grande, que se você fosse aprofundar os personagens, cara, dava uma série imensa de livros. E eu senti falta disso, de conhecer mais alguns personagens que eu considerei interessante. Eu gostei muito da Pilar Terneira, ela tirava cartas, eu gostei. Principalmente os que não são da família, assim. A Rebeca, eu gostei muito da Rebeca, assim. Eu queria saber um pouco mais sobre ela, sobre a origem dela, esse negócio de comer terra, achei assim, curioso, que eu já ouvi história de crianças que comiam terra. E vocês acreditam que tinha uma mulher, essa semana eu lendo uns relatos aqui na internet, ela dizendo que quando ficou grávida ia atrás de tijolos para comer, você acredita? Ela disse que comia muito, muito, muito. Aí eu lembrei da menina lá do livro, que ela disse que comia, né? Era um consumo. No caso hoje a gente sabe que é deficiência de alguma vitamina, né? Ferro, não sei o que é, não. Mas no livro fica exposto que Rebeca era como se fosse uma carência emocional, uma ansiedade, alguma coisa. Aí eu senti falta, assim, de aprofundar, tipo, a vida da Rebeca com José Arcádio. Eu gostei quando eles casaram. Achei legal eles, vivendo a vida deles. Eu queria ter acompanhado. Seu microfone está fechado. Tem alguma explicação sobrenatural para isso? Ela não é da estirpe, aí ele não conta, né? Quem é de fora é bem acessório mesmo. Aquela mulher mas, assim, até a vida dela com José Arcádio eu queria ter visto mais, acho que foi pouco. Acho que o cara, até para não aprofundar, José Arcádio morreu logo, aquela morte bem estranha. E ninguém sabe mais, ele pulou, ninguém falou sobre o cara. Você vê que a história é sobre a estirpe, não sobre os
um personagem ou outro, né? Mas eu senti falta, eu queria conhecer mais, assim. Fiquei com essa sensação de, poxa, dava para falar mais um pouquinho disso aqui. E outro ponto... a Terneira é bem complexa, né? Tem várias coisas que poderiam ser exploradas. E ela conhecia a família. Você vê que ela é uma pessoa de fora que conhecia a família. Quando ela viu o Aureliano Babilônia indo lá no bordel dela, não sei como era o nome do bordel dela. E tem os nomes, né? O bordel das meninas que se deitavam pela fome, para não morrer de fome. Que é bem chocante, né? A Pilar, ela já era famosa, né? Ela já é famosa. E ela não dava conselho moralista, assim, quando a Meme foi lá, falou que estava interessada, ela, olha, tá aqui o meu cafofinho para vocês. Ela não impedia não impedia que as pessoas se relacionassem, pelo contrário, ela incentivava, vai lá. Assim, eu empresto o quarto, né? Essa castração. Né? Eu achei assim, ela falando que emprestava. Cara, e não comprava ainda, né? A natureza é essa, segue o fluxo aí. E a Alessandra falando nesse ponto aí também há de se ressaltar a liberdade dos personagens. Até na parte com as galinhas, né? Que eles... ele tem um deles aí, que eu não lembro o nome, que ele começa a criar um bocado de galinha e depois um deles percebe que ele está tendo alguma coisa com elas. Vocês lembram dessa parte? Eu acho que eu lembro. Eu lembro muito por cima. Eu digo assim a situação, né? Mas você vê que ele vai relatando e tem essa liberdade deles, tanto de relacionar com quem chega, com várias pessoas, não tem aquele olhar julgador nas ações. Controle, né? Tanto que nem tinha padre lá. Quando o padre chegou, o pessoal, padre. Eles e todo povoado começa com padre, né? Gente, faltou chegar os crentes, igual em... Já pensou, tia Iraci assistindo esse negócio? Igual em Torturado. Faltou os crentes. Pois é, chegaram de todo mundo. Pois é. Não era dessa época. Aí foi isso, assim, essa ideia de que poderia ter aprofundado mais, mas, sim, é um ponto negativo para mim, né, que queria mais. E a questão também das violências, eu acho que dá um gatilho, assim, mas por causa da nossa época hoje, né, a gente não, dependendo da bolha que a gente vive, a gente sabe que acontece casamento infantil, tem questão de abuso da Amaranta, a gente sabe como é grave isso hoje, mas na época não se tinha esse olhar. E essa questão com os animais, dá uns gatilhozinhos assim, mas faz parte da história, né? É um reflexo da sociedade da época. Que comete o suicídio, né? Pelo amor de remédios, né? Sim. Que era bonita. E assim, ela continua na dela como se nada, ó. É porque a Remédios, ela... Idiota, como é que eu ia casar com um idiota desse? É porque a Remédios, ela realmente ela não tem uma maldade, né? Então... tem não. A Amaranta, que era vingativa, assim. A Amaranta... Quem era que queria casar e a outra queria matar ela? Amaranta. Era a Amaranta, né? Rebeca que ia casar e a Amaranta, cara, eu achei isso muito legal. Eu vou lhe matar. Sussurrou no ouvido dela. Estragou o vestido. Minha gente, eu vou lhe matar. Não, depois eu conto a história. A gente tá nos pontos negativos, a gente já tá perdido aqui de novo. Não, mas lembra um negativo e lembra um bom. Mas foi esses dois, assim, que eu percebi. Mas não invalida a obra, assim, para mim não muda nada a nota que eu dei. É mais uma questão, uma impressão pessoal mesmo. Não, negativo para mim também é isso. É minha vez, senhorita. É você? Então... Ela tá apressada hoje. Ela já passou na frente da Valete. Já. Eu até deixei que eu já tinha me metido. Já tinha me metido na vez de todo mundo. Tu é a última, Araci. Assim, eu não consigo ver um ponto negativo, não. Acho que a época da guerra, eu acho que ele fez tão bem feito que era sem sentido que ficou sem sentido. Eu achei um pouco chato.
Mas, assim, eu acho que uma forma, eu acho que repete isso que a Alessandra falou, que poderia ter sido um pouco mais organizado para, sei lá, falar mais dos personagens. Realmente a gente fica querendo saber um pouco mais de alguns personagens, só que o jeito que ele escreveu, não... eu acho que pode ser até isso que instigue mais o livro, né? Que você não vou ler outra vez para ver outros detalhes, outras coisas, porque não fica cheio. No... Ele não preenche todas as informações assim. Não é informação demais, você fica ali com aquele gosto de quero mais. E eu não consigo ver outra. Foi bem completo assim. Acho que só essa forma da narrativa que às vezes fica um pouco confuso e se fosse organizado, sei lá, capítulos por personagem, acho que ficaria bem legal. Mas aí poderia também dar aquela sensação de corte, né? Do jeito que ele conta a história, parece que vai num fluxo só. Pois é. Não tem cortes. Aí quando dividir por capítulo, primeira geração, aí você lê, aí vou agora para a segunda, aí vai dando os cortes, assim. Então, personagem tal. É dualidade, Não, né? perde de um jeito e ganha de outro. Todo jeito vai ser um. Que é contínua, mesmo que esteja dividido nos capítulos, é contínua, é uma história só, de uma coisa só. E agora? Agora é Valesca. Gente, a minha prima chegou. Quer que o cara se fale logo, então? Não, era porque eu tava mostrando um negócio pra ela que o povo de Petrolina tinha me ligado pra perguntar. Sim, ponto negativo. A narrativa não linear, que apesar de não ter impactado tanto na minha leitura, ela tem horas que você dá uma... Você meio que se perde, e depois você fala, poxa, realmente... Aí ele chega e fala, nossa, fulano morreu. Você fala, realmente, eu tava querendo saber a história do fulano e desfecho. E a repetição dos nomes, que eu entendo, mas ao mesmo tempo eu fico, cara, é muito personagem, é muito complexo. Dá uma bagunçada na cabeça. E aí, quando eu já não sabia mais, eu só seguia. E aí, quando ele contextualizava, eu sabia de quem ele estava falando. Até porque tem história que repete, né? A mesma coisa aconteceu. Por exemplo, a Amaranta teve 2 sobrinhos que ela se envolveu. Sim. Né? E a Alisson até falou da questão da parte da guerra, que é uma parte mais arrastada e tal. Realmente é arrastada. Eu, inclusive, não escrevi que era um ponto negativo, porque eu acho que tem o seu valor. Realmente, esse relato da guerra foi muito importante, mas é realmente uma parte arrastada e foi a parte do livro que eu mais fiquei meio assim, nossa, tá arrastado. Mas mesmo assim, cara, ainda não deixa de ser um livro muito bom. Demonstra como é sem sentido. Até quando a gente está lendo, a gente sente que coisa sem sentido. É tanto que eu vim entender realmente essa parte da guerra aqui com vocês. Na leitura do livro eu tava, meu Deus, mas do nada essa guerra, do nada isso aqui. E no livro da... ele foi bem aurelianos tinham esse ímpeto, né? Tá ali na deles, aí acontece alguma coisa, vou fazer uma revolução. As duas, digamos, guerras, assim, os contextos, tem esse contexto histórico, foi com Aureliano, né? Ou o outro foi José Arcádio trocado, né? Era um gêmeo, que era, na verdade, Aureliano. Trocado. E o engraçado é que ela sabia que estava trocado. Em algum momento que eles trocaram, eles se perderam, mas sabia que estava trocado. Isso é muito louco. Quando morreu, destrocou. Cada um... Eu achei muito legal isso. E... sim, uma coisa que vocês estavam falando, que tinha qualquer coisa, o americano qualquer coisa fazia uma guerra. Eu tenho um professor que falava que o Pernambuco não precisava de motivo para ter uma revolta, só precisava de oportunidade. E realmente, cara, foram várias tentativas de independência que do nada
separado, o pai estava insatisfeito, já queria se separar já. Interessante. Pois é. Agora era assim. Não, como você falou também, Outra só vez, essa não. repetição dos nomes? nomes dos personagens. Mas outra coisa não tem, não. Ponto negativo. E agora? Aí agora são coisas aleatórias que a gente achou necessário pontuar. Eu acho que a gente já pontuou. Bastante Porque coisa, né? à medida que cada um ia falando, a gente ia abordando também, né? Discutindo. Eu anotei aqui umas perguntas. Ó. Vocês indicariam essa obra? Sim, Com Leriam de certeza. novo? sim. Eu quero ir a Sim. Macondo mais vezes. Eu também. Eu acho que o que mais marcou, assim, a ideia, o que no livro, assim, marcou mesmo vocês, e quando vocês lembram do livro, vocês lembram de um fato, alguma coisa? O realismo fantástico, né? Você tá falando? Não, para vocês, assim, o que o livro marcou, Ah, entendi. o que A mais solidão. tu percebeu esse aspecto da solidão, era assim? Tipo, no olhar, porque assim, essa parte da solidão eu percebi porque descreviam eles com essa coisa da solidão, né? Mas é como se todo mundo fosse solitário, não só os bandistas, mas todo mundo é só. Sim, sim. E eu acho que ele ia descrevendo essa solidão ou de acordo com que a história ia rolando, que se você não perceber mesmo nas entrelinhas, vai passando. Mas você via que cada um estava ali, não só os da família, mas cada um estava ali na sua realidade dura e crua. É Cada um tentando porque, lidar de algum jeito. no final das contas, não é uma solidão física. Eles estão sempre muito próximos uns dos outros. Mora muita gente na mesma casa. A Úrsula, inclusive, manda ampliar para não se distanciar da família. E aí é uma solidão mais psicológica, mais cada um com seus Sim. problemas mesmo. Que na É, verdade é assim, né? Eu acho. acho que no final das contas todo mundo é assim. Com certeza. É E diferente da Sumire. Não, é quê? diferente não. É parecido. É Sumire? Sumire. O quê? Ah, ela Sumire. não leu. Ela não leu. Não lembro. Ai, não leu. Minha querida Chama Sputnik. Tem que ler. Perdeu um livro sobre solidão. No nível desesperador. Perdi. Cara, eu E tô aí, pensando o que mais me marcou. assim, Não, para mim, o eu que quero marcou foi saber assim. de polêmica. Vocês estão aí só Peraí, enrolando. deixa eu só dizer o que me marcou, que já falei. Ah, E foi essa ideia do grande, de a gente estar preso num grande ciclo, repetindo um destino que é da família e que a gente também tá preso aqui nesses ciclos. Quando falo em cena de solidão, eu penso não é nem na solidão, eu penso na prisão, na condenação de repetição, de ter um destino traçado por ser quem você é. Você é desse jeito, o seu destino está meio traçado. E eu acho que o fato da gente não perceber, talvez, essa repetição na nossa própria família, seja uma forma de acalmar toda a situação. Já pensou se a gente percebesse a prisão que a gente tá do destino e saber que, apesar de tudo, a gente vai estar fadado a viver a mesma coisa que outras pessoas viveram? Eu acho que é mais desesperador. A gente não perceber é muito mais. A Eu não- ignorância é uma dádiva. É, exatamente. Já, acabei meus pontos que eu queria e conversar. falando dessa história aí, ó, nas férias eu li aquele livro lá do Schopenhauer falando sobre o livre-arbítrio. Eita, lá vai. Não, isso é muito interessante. Fica essa história do que é destino e do que é livre-arbítrio. E ele fala uma coisa que eu achei assim muito boa, que eu ficava muito nessa. Não, acho que tem livre-arbítrio. Ah, o destino ele é muito louco. E ele dá uma resposta que para mim fica no meio termo.
porque ele explica assim, não existe livre-arbítrio. O ser humano, ele tem uma natureza, tem uma essenciazinha aí, Valesca, Araci e Alessandro. E você não tem como negar isso, porque dependendo da sua natureza, você vai responder ou não a alguns estímulos. Porque ele fala, olha, eu não posso fazer uma autocausação. Tipo, uma bola bater nela mesma e sair rolando sozinha. Isso é impossível. E ele fala, do mesmo jeito, um ser humano, ele não pode se autocausar para realizar alguma coisa. Você precisa de um estímulo, e esse estímulo vai lhe dar em cima dessa essência que você tem, se você acreditar que tem uma essência. Por exemplo, no livro, quando Rebeca está lá e o José Arcádio fala para ela, irmãzinha, ela fica doida. Se fosse você ficaria doido? Quer dizer, me respeita. Sou iracizona, princípio iracizona. Mas isso é interessante. Por exemplo, ela poderia ter feito outra coisa. Você vê que ela tá de boa, ela tá noiva com o cara, tá tudo certo, não vou casar. E ela fica doida, volta até a comer terra, come até caramujo nessa parte, não sei se vocês lembram. Desesperada, uma ansiedade. Mais forte que ela, né? Aí você fica, cara, que bizarro. Tava escrito isso? Ela poderia agir de outra forma? É um livre-arbítrio? Sim. Da mesma forma, quando aquele governador, que eu esqueci o nome, vai falar com o Aureliano e fala sobre os liberais, sobre os conservadores. A princípio, o Aureliano não é nada. E depois aquilo desperta nele, né? Eu sou liberal. E ele vai para a guerra e ele move mundos e fundos. Sim, ele respondeu daquela forma. Outra pessoa poderia ouvir como queriam que ele fosse, se auto-intitulasse conservador e apoiasse, para ele teria sido bem mais fácil, né? O José Arcádio lá. Essa história toda, o irmão dele na guerra, fazendo tudo, e ele na casa dele, de boa, caçando os coelhos dele, como se, ó, tenho nada a ver com isso aí, quero nem saber. E pronto. E isso, para mim, fica bem... Que, assim, o ideal era que a gente se conhecesse. Porque se eu sei que eu não consigo evitar de responder a certos estímulos, o ideal é eu evitar o causador, que seria um caso desse. Por exemplo, na nossa família. Eu sei que todos os tios tiveram problemas seríssimos com bebida, com cachaça. Eu tenho medo. Todo mundo, cara, caipirinha é muito bom. Eu não quero saber de caipirinha. Eu tenho medo. Porque eu não sei. Eu sou especial, que eu vou chegar em mim e dizer, não, eu estou acima do tempo e do espaço. Isso não vai me atacar. Eu não sei. Quando a gente é jovem... Eu nem sabia. Olha aí, ó. Você não sabia? Ciclo. Seu pai, tio Nilson, tio José, todo mundo era bêbado. Sim, e não era bêbado de brincadeira, não. Era... cair no chão. A família de vocês é muito intensa. Ou é bêbado de ficar jogado na rua, ou é crente. Vou aceitar Jesus? Não vou. Olha aí, eu já sei o risco que tem na frente. Vai pro outro lado. Eu quero ver Tia Iraci assistindo isso aqui, menina. Pois é, que o interessante, o interessante dessa proposta é que, assim, você, poxa, eu tenho esse impulso aí dentro de mim. Eu vou começar a perceber, e tem situações que, assim, poxa, o mais sábio é, vou fugir disso daqui, porque dá essa ideia que tem coisa que você não consegue evitar, Maranta. Uma mulher lá, tranquila, tudo, não, como é que eles chamam lá, virgem, pudica, e do nada ela vê o cara dançando com a calcinha apertada, olha a referência ao Dória aí, aí fica doida. Qual que é a referência ao Dória? Você não... Todo mundo chama o cara de calça apertada. Sério? Ele usa calça apertada. Ah, calça, eu entendi calcinha, o Dória de calcinha. Não, mas o pessoal chama para ficar mais... Calça pequena. Mas o pessoal, para ficar mais enchendo o saco do cara, chama Dora calcinha apertada, que ele usa uma calça skinny. Vocês estão travando, mas tudo bem. É como se a gente fosse o micro, né? A gente representasse o micro da nossa família. Toda aquelas tendências que a família, o grupo familiar tem que estar na gente também. Só que a gente não conhece, né? E se aquele estímulo de fora
ouvir, a gente não sabe nem no que está se metendo. Só que a gente tem outra opção de reação, né? Olha, eu tive um insight agora na família. Tem uma linha do José Arcádios e uma linha dos Aurelianos. Olha aí, César, José Neto, Arcádios, Os bêbados e os crentes. Não, o pessoal retraído e o pessoal expansivo. Seu pai é o expansivo. Araci é expansiva. Ilka. E os namoradores, tá em que linha? Os expansivos aí. Eita! Uma coisa que eu vejo na família de vocês é que vocês são muito determinados. Vou emagrecer. Aí pronto, fecha a boca e emagrece. Assim, um negócio meio... Aceitei Jesus a partir de hoje. Mas é mesmo. Cara, tô impressionada com isso. Uma mas determinação. A gente também, quando tirou tudo da alimentação, eu disse, menino, que tirou tudo de uma hora para outra, que eu disse, pronto, tirou açúcar, repete, vai repetindo assim. Mas determinação é da hora. Depende. Cara, eu vou fazer. E aí você vai lá e faz. Aí tu vai ficar igual o José Arcádio, vai se trancar lá no quartinho do cigano e a vida vai passar, entendeu? Tudo demais é complicado. É veneno. Porque tu pode estar numa determinação que não vai te levar a lugar nenhum. Para os outros, né? Pra ti, talvez. Mas a polêmica que estão fugindo. Polêmicas! Polêmicas. Eu ainda não decidi qual foi a parte marcante. Ei, a Maranta transou com o sobrinho? Eu acho que ela não transou. Sim, transou. Eu acho que sim. Tu acha também, assim? Cara, só eu que acho que não. Acho que ela ficou só nas preliminares. Oi, gente, me ligando. Eu acho que não, olha. Eu acho que é muito polêmico essa... Claro que ele não ia chegar nos detalhes, mas eu acho que ficou claro ali que eu fico na dúvida pela carência de detalhes, porque quando tem as cenas sexuais são os ossos estalando, e é não sei o que lá, e é um negócio bem... encaixando, não sei o que mais lá. Tem um negócio que a gente sabe que está acontecendo, e dela ficou bem sutil, sim, dá a entender, mas eu não vejo a descrição tão ardente quanto das outras cenas. Por isso, só que eu dou benefício da dúvida para Amaranta, eu acredito nela. Mas, por exemplo, quando... Mas ela não nega? O Aureliano... Ela nega, mas ela nega meio na cara de pau, assim. Quando o Aureliano transa com Pilar Terneira, não tem cena nenhuma. Só aparece, olha, tô grávida. É verdade. Tem umas cenas assim que não aparece detalhes, não, assim. Não aparece Fernanda transando com Aureliano II. Nenhum momento, assim, é bem sutil, bem... Menino, mas tu prestou atenção, viu? Talvez ele descreva só as transas legais, né? Assim, a da Rebeca com José Arcádio. Ou só não descreveu todas. O pessoal uivando e tudo. A última lá, a Maranta Úrsula, com o Aureliano Babilônia. Aureliano Babilônia também. A da Remédio, da Meme com o Maurício Babilônia. Tem umas assim que tem ele dá uma atenção maior. Essas do fogo, Menina é um fogo, né? A mulher... Imagina esse Maurício Babilônia, eu acho que ele devia ser feio, que a mãe dele, a Fernanda disse que ele já ia morrer, que ele era verde. Ele devia ser feio. Mas ele despertou um fogo na menina. Ela viu alguma coisa ali, o cheiro de graxa, alguma coisa ali que... E qual era aquela que tinha o cheiro que eles... Era remédio? A Pilar. É um cheiro de cinza. Cheiro de cinza. Eu acho engraçado que essa mulher, ela é tão sexualizada que ela ria e os homens se excitavam. E vai contando durante a história que ela vai... O riso dela é um trinado, tipo um grito, e vai ficando um riso de velha. No final, a bichinha, ele conta, ela ri, ninguém se incomoda mais. Sim, tem essa história é muito boa. E eu lembro... E ela faz essa contribuição para a família, né? Talvez esse fogo aí das mulheres seja dela. Herança dela. Cara, eu finalmente consegui pensar
na parte marcante. E eu vou mandar o clichêzão de que o livro inteiro foi marcante, porque eu não tinha uma relação boa com o livro. E aí eu li de novo e falei, caramba, realmente é muito bom e isso me marcou muito. Muito bem. Eu acho que um ponto assim que eu acho muito positivo foi essas cenas de sexo que eu achei bem, por mais que não tenha muitos detalhes, ele cria uma ambientação, ele demonstrando esse fogo, fica muito bom e eu acho mais efetivo às vezes com a descrição mais gráfica, né? Sim, É exatamente. bem A gente já interessante. tinha conversado sobre isso, sobre descrições muito gráficas acabarem não envolvendo tanto quanto as menos explícitas. E ele descreve o sexo e uma paixão, né? E uma felicidade dos dois estarem juntos. Eu gostei muito da relação do Aureliano II com a Petra Coates, eu acho o nome dela. Isso. Foi legal, assim, negócio. Ele mostra um amor maduro, né? Já uma coisa. Ele mostra as duas fases, né? Ele no início, na casa da amante, e depois eles velhos. Então eles se amavam. Achei que ele foi mais feliz ali. Gostei, achei legal. Pronto, é isso? Eu acho que foi o nosso melhor encontro. Eu acho que foi o maior também. Quantas horas de gravação? 25 já. 1h40. Não, assim, de gravação e 25. De gravação, né? Pois é, também. Acho que a gente já abordou tudo aí. Vamos para a próxima indicação Indicação. do nosso amigo. Indicação. E, gente, eu tô em dúvida com a indicação. Eu já mudei 5 vezes só aqui falando com vocês. Caramba! Vou mudar para outro. Quando a gente vai indicar, tipo, meio texto, pensando na indicação. Não, o outro eu já disse, ó, vai ser esse e pronto. Eu tinha certeza que ia ser e Eu tava em dúvida. eu tô com medo que o grupo já tanto impacto. Eu disse, poxa, eu indico um livro difícil, aí pronto. Bora, meu filho. Aí eu vou vir no próximo. Eu só leio a indicação do clube, então eu acho que eu indiquei Sempre Solidão. Tem que ser livro bom. E eu acho que eu tô entrando nesse ponto, que eu só vou conseguir ler as indicações do clube. O resto tudo livro da universidade. Cara, então eu vou indicar um pesadão, hein? Não, mas não precisa pesadão também não, né? Que é pra gente aí no próximo encontro eu vou falar assim, poxa, gente, eu não li, porque assim, não consegui. Cara, eu vou indicar então. Você quer que eu faça a hora do merchan antes de você indicar o seu livro? Passa aí, enquanto eu penso aqui. Qual o merchan? O merchan, minha filha, tem que ter a hora do jabá pra gente. Gente, curtam, compartilhem. Enquanto a Alice está decidindo ali o próximo livro do próximo encontro, você que está aí nos assistindo, ative as notificações, dê o seu joinha e dê o seu like. É muito José Arcádia, né? Olha. É muito José Arcádia. Pronto, gente. Vamos com a indicação. E se você chegou até aqui, comenta, crente. Depois de 1h40, comente. Coloquem nos comentários se você é mais José Arcádio ou Aureliano. Qual foi exatamente isso, gente. Vai ser o maior medo ser cachaceiro ou ser crente? Eu acho que eu prefiro ser cachaceiro. Cara, eu também. Jesus, afaste de mim esse cálice, né? Paga cachaça. Cara, acho que eu vou indicar As Intermitências da Morte, do Saramago. Puxa, Saramago. Caramba! Ei, conheci um povo apaixonado por ele, viu? Pois Já tentei. Vou fazer igual a Valesca agora. Eu já tentei ler Saramago. Eu nunca tentei, não. Sim, como é o encontro do livro, tem esse objetivo, né, da gente sair da zona de conforto, de conhecer coisas novas, e seria, acho que um livro que boa parte era assim, não leria, não sei. A Alessandra não teria interesse de ler. Saramago, não. E assim, é um livro pequeno, 200 páginas. Eu acho assim, por mais que ele tenha a escrita um pouco diferente, vocês vão ver que ele não usa a trava para dizer que alguém está falando, o travessão e a frase. Ele coloca só vírgulas e a letra maiúscula.
Aí quando você estiver no meio do parágrafo, vê uma letra maiúscula, vírgula, letra maiúscula, mudou o personagem que está falando ali. E assim, os livros que eu queria indicar, eu comecei a ver, todos tinham alguma coisa com a morte. Eu disse, então, querendo ou não, vai ser nesse... Vamos para esse encontro. Vai ser uma reflexão interessante, e todo mundo fala que é um livro muito bom. Diz que o final dele tem uma reflexão muito, muito boa. Aí eu tava pensando, se é para ler coisa boa, vamos ler coisa boa, né? Vamos ler coisa boa? Esse ciclo foi bem profundo, assim. É o prêmio Nobel o único da língua portuguesa, acho que merece um carinho aí. Pronto, especial. mais um prêmio Nobel. Gostei, um novo desafio. Mostra aí a capa, você tem aí nos arquivos? Não, deixa eu olhar aqui. A versão que eu tenho... Tendências da Morte. Deixa eu olhar aqui a capa, que tem eu vi 2 edições. E eu gosto muito dele, que ele vai conversando com a gente. Eu acho isso muito... Ele é bem reflexivo, assim, tem umas sacadas muito boas. Cara, eu já procurei 100 Anos de Solidão para comprar. E eu já decidi a edição que eu quero. Eu queria em espanhol, aí eu vi a edição em português. Eu falei, Para deixar aquele ali que fica na estante, né? Eu tenho esse Olha carinho. as capas, Araci. Do Érico Veríssimo. A gente tem uma coleção dele antiga. Um dia eu vou sentar na minha varanda de Bergonhas no meu. Eita, parece ser bom, viu? Gostei, já dá a capa, bem trevosa. O Saramago, ele é, né, bem famoso, assim, já vi filmes. a galera que eu conheço que estuda letras gosta muito dele. Ele é muito bom. Eu queria indicar... A minha indicação mesmo era de um autor lá das bandas lá do Milan Kundera, só que o livro dele é muito difícil de achar, que é A Última Tentação de Cristo, que até foi feito um filme, aí que ele mostra Jesus pensando como uma pessoa normal. Cara, será que essa é minha missão? Será que eu tenho que fazer isso ou não? Eu disse, poxa, ia ser um livro muito legal para a gente debater no grupo, só que O Saramago tem um evangelho assim também, não é? História. Aí eu ia indicar o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Só que eu já li, aí ia ser chato, e ele é um livro bem grande. Aí eu disse, não, vou começar com esse Intermitências, que é menor. Aí vai que o pessoal gosta, continua, quem não gosta nunca mais vai ler. É bom que apresenta o autor, né? Assim, Sim. lá nas competições pessoais. A gente para a gravação para marcar o próximo encontro. Então vamos parar. Sim. E a gente... Tchau, galera. Encontro, tchau, galera. Até o próximo encontro. todo Obrigada mundo por falando nos em português de acompanhar. Portugal. Como é que... Olá. Parou?